Olá pessoal, eu sou Rafael Buta, eu sou urologista da Clínica Viridium e estou aqui hoje com o meu colega. Então, eu sou Thiago Serra, sou urologista, também sou da Clínica Viridium. Vamos falar um pouquinho hoje sobre mitos e verdades no câncer de próstata. Thiago, uma dúvida muito frequente no consultório. Todo paciente que vai operar a próstata, ele fala, doutor, eu vou operar, eu vou ficar impotente? Eu sei que você tem uma experiência muito grande com tratamento de disfunção erétil e você acompanha esses pacientes que operam a próstata tanto no pré quanto no pós-operatório. O que você tem para falar sobre isso? Realmente, foi uma dúvida muito frequente. Uma boa parte dos pacientes, eles chegam com esse, não é o medo não, temor mesmo, né? O paciente chega morrendo de medo porque ele já ouviu falar de algum amigo que operou e teve dificuldade para ter relação sexual. Mas a grande verdade é que uma boa parte dos pacientes, sim, vão ter alguma dificuldade para ter relação sexual, mas que na grande maior parte isso é temporário, isso é transitório, tá? O que pode impactar, né, na quantidade de pacientes que vão ter dificuldade para ter relação sexual? Uma das coisas que a gente sabe que já tem um impacto grande é a técnica cirúrgica e como esse paciente vai ser operado. A gente sabe que a experiência do cirurgião associado à técnica de laparoscopia guiada pelo robô é uma técnica que ela diminui a chance desses pacientes evoluírem com disfunção erétil e evoluírem com disfunção erétil permanente, tá certo? De fato, quando a gente está operando ali com o robô, a gente percebe que a gente consegue visualizar muito bem os feixes nervosos que vão para o pênis. Então, isso tem uma diferença significativa. Tem sim. Até porque eu não sou mais um garoto, então eu cheguei a acompanhar esses pacientes antes dessa época do robô. E a diferença realmente é drástica. Os pacientes que são operados com auxílio de robô, né, o paciente ele tem uma tendência sim a evoluir melhor. Então, a gente sabe que até metade desses pacientes podem ter algum grau de disfunção erétil, algum grau de dificuldade para ter uma ereção satisfatória, e que fazendo um bom acompanhamento, de preferência já antes da cirurgia, esse paciente vá ao consultório, ele recebe as orientações devidas, recebe as orientações de quais vão ser os próximos passos após a cirurgia. Eu percebo que isso tem diminuído bastante a ansiedade do paciente e que isso ajuda de forma significativa uma evolução satisfatória para esses pacientes no pós-operatório. Entendi. E esse risco, ele é para todo tipo de cirurgia da próstata? É só para o câncer? Quando o paciente vai operar o HPB também é a mesma coisa? Como que funciona? Não é muito diferente, tá? O paciente com uma doença prostática benigna, o crescimento da próstata, quando ele vai ser operado, ele tem chance de evoluir com disfunção erétil, com disfunção sexual? Ele tem, mas essa chance é ínfima, é muito pequena quando comparado ao paciente que é tratado para o câncer de próstata. Então, a gente cita ao paciente que ele tem uma chance, uma possibilidade de evoluir com disfunção erétil, mas a gente nem compara, né? A paciente tratado para o câncer de próstata, a chance dele evoluir com disfunção erétil é muito maior do que quando a gente compara o paciente para próstata benigna. Então, doutor Rafael, é verdade ou é mito que aquele paciente que tem um PSA completamente normal, ele está dispensado do temido toque retal? Tiago, é mito. Na grande parte das vezes é mito, tá? O PSA, ele não existe um valor que fala que abaixo daquele o paciente não tem risco de câncer de próstata e acima daquele tem risco. Não existe esse valor. A gente considera aquele valor normal de 2,5 para homens até 60 anos de idade e 4 para homens acima de 60 anos de idade. Mas a gente sabe que alguns estudos falam 10, outros falam 20% dos pacientes podem ter câncer de próstata mesmo com PSA normal. A gente tem que avaliar muito bem caso a caso, né? Por exemplo, um paciente que tinha um PSA de 0,5 e no ano seguinte o PSA subiu para 1,2. Esse PSA mais do que dobrou. Então, essa ascensão ela é muito preocupante para a gente. Então, aí entra a importância da regularidade nessas avaliações, correto? A regularidade e o exame físico. Tá? Porque um paciente que pode ter um PSA normal, igual eu citei agora, se a gente pensa só no valor do PSA,
e não faz o exame físico, a gente pode estar comendo bola, pode estar deixando de diagnosticar o câncer desse paciente. Tá? Mas como eu falei, existem casos e casos. Você tem um paciente que tem um PSA de 0,4, 0,5, que está estável ali ao longo de muitos anos, a gente consegue postergar um pouco essa avaliação, fazer uma vez a cada 2 anos. Isso tem que ser analisado caso a caso. O contrário também é verdadeiro. Se um paciente que tem um PSA que está em ascensão, a gente traz ele mais para perto do consultório. Fala assim, ó, a avaliação agora tem que ser a cada 6 meses. Porque essa periodicidade e a gente entender como é que está a curva do PSA e como é que está o exame físico da próstata ou retal é muito importante para o diagnóstico. Legal. E outro mito e verdade. Um paciente há pouco tempo me perguntou, não, na verdade ele me afirmou, doutor, eu não vou ter câncer de próstata, ninguém na minha família nunca teve. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Tá? Existem os cânceres de próstata que têm origem familiar, quando existe algum gene ali naquela linhagem que está sendo passado de pai para filho e que favorece o surgimento do câncer de próstata. O avô teve, o pai teve, o filho também pode ter câncer. Então isso existe. Mas existe também o câncer esporádico, que surge naquela pessoa sem ter nenhuma linhagem genética para isso. Então aquela pessoa nunca teve câncer nem de próstata, nem de mama, nem de outra coisa na família, só que lá dentro da próstata ocorre uma mutação dos genes e isso dá origem a um câncer. Então, o histórico familiar é importante para a gente saber o risco daquela pessoa apresentar um câncer de próstata. Pacientes que têm histórico familiar de câncer de próstata têm que começar essa avaliação com o urologista mais cedo, aos 45 anos. Só que quem não tem histórico familiar também tem risco de ter câncer de próstata. 80%, mais de 80% dos pacientes têm o câncer de próstata esporádico, que surge por conta de uma mutação ali dentro da próstata, mesmo sem ter histórico na família. E quem mais, além do paciente que tem alguém na família que teve câncer de próstata, que deve começar essa investigação mais cedo do que a população em geral? São os pacientes com alto risco de ter câncer de próstata. O da família, a gente já falou, né, o histórico familiar. Pacientes negros, isso é muito difícil a gente avaliar aqui numa população que é tão miscigenada igual a nossa, então a gente recomenda que ele não fique fixado nisso, às vezes vem antes no consultório para poder fazer avaliação. E pacientes obesos. A gente sabe que a obesidade gera um estado de inflamação no corpo e isso acaba favorecendo o surgimento de vários tipos de câncer, inclusive o câncer de próstata. Boa parte dos pacientes perguntam se é mito ou verdade. O paciente fala assim, doutor, eu não estou sentindo nada, eu não tenho nada, eu não tenho câncer de próstata. É mito ou verdade que o câncer de próstata ele não dá sintoma? Tiago, o câncer de próstata só dá sintoma quando está nas fases avançadas da doença. Quando ele cresceu além da próstata e invadiu as estruturas que tem ali perto, a bexiga, os ossos da pelve, ou se espalhou para os ossos do corpo, para o pulmão, para o fígado. Então, o câncer, nas fases iniciais, ele não causa sintoma. E o importante é que a gente consegue dar um tratamento curativo para o paciente com a chance muito maior quando o câncer não causa sintoma, que ele está localizado apenas na próstata. Se a gente esperar esse câncer dar sintoma para a gente tratar, a gente perdeu a chance de curar esse paciente. Então, o câncer de próstata, nas fases iniciais, não causa sintomas. E é quando a gente consegue oferecer o tratamento para curar essa pessoa. Então fica aí a dica, Dr. Rafael, que vocês procurem o atendimento, a investigação antes de qualquer sintoma, porque depois que já tem o sintoma, a dificuldade para o tratamento é muito maior. Então, Tiago, a gente comentou aqui sobre alguns mitos e verdades, né? São muitos que teria para a gente conversar, a gente conversou sobre alguns poucos, mas se a informação foi relevante, se você gostou desse tema, se tem mais dúvidas, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário aqui para a gente, né, que a gente grava um vídeo com outros mitos e verdades mais na frente, né, respondendo a dúvidas de quem está assistindo.